Então, gente, na aula de hoje nós vamos falar sobre o luminol, né, que é uma substância usada aí pelos peritos, né? Seria bem interessante que a gente conseguisse, né, fazer uma aula com ele, mas é difícil, né, conseguir e não tem como a gente fazer, tá certo? Mas é, a gente vai ver um pouquinho, né, como é que ele funciona e a química, né, principalmente por trás do luminol, né? Ano passado... Oi. Isso. Ele reage com sangue, né, e também com outras substâncias, evidenciando elas na cena do crime, né? Então, o luminol ele serve justamente para o perito ele ver coisas, né, que aparentemente não tem na cena, né, estão escondidas. Então, ele ajuda, né, o perito ter essa noção. Pronto, então vejamos aqui. Então, gente, existe uma área, né, da, da como é, fugiu agora a palavra, da ciência forense, né, que é chamada de hematologia forense. Então, essa área hematologia, ela vai se preocupar em estudar o sangue, né? Tudo que tem hematos tem a ver com o sangue. Então, o sangue é o fluido corporal, né? Um tecido líquido, mais encontrado em ambientes, né, de cenas de crimes, sendo ele crucial para a investigação, né? Então, é assim, a primeira coisa que vai ter numa cena de crime é o sangue, né? Às vezes tem só ele, né? Já teve casos de peritos que eles acharam, né? Só uma poça de sangue gigante e não tinha nem o corpo. E só com aquele sangue, com as evidências, eles conseguiram descobrir, né? Quem tinha sido a pessoa, que tinha sido assassinada, a motivação, né? O criminoso, tudo. Então, assim, sem dúvida, a prova, né? A pista mais importante é o sangue. Pode apresentar diferentes aspectos, né? Conforme o tempo de exposição e também o tipo de superfície. A hematologia forense é o ramo, né, da biologia forense que vai estudar as manchas, né, os salpicos e gotas de sangue em uma cena de crime, né? Então, a hematologia forense ela vai se preocupar justamente nessa questão de estudar o sangue, né, na cena de crime. Então, o que dá para saber, né, estudando aí a hematologia forense? Então dá para você saber, né, o tipo de arma, né? Hoje, né, e segundo eu falei para vocês na sala, por exemplo, do exemplo lá com a faca, né? Se o cara der uma facada, vai ficar pingando o ferimento da pessoa com gotas gravitacionais, né, dependendo se a vítima estiver em pé. E se o cara jogou assim a faca, vai gerar gotas direcionais, né? Gotas de sangue direcionais. Então, dá para saber, né, o tipo de ferimento, né, o que causou aquele ferimento. Se for uma arma de fogo, já é outro ferimento diferente. O número de golpes, né, que foi deferidos, né, posição, né, e movimentos da vítima e do agressor. Por exemplo, vamos supor que uma pessoa ela matou outra e ela arrastou o corpo. Quando ela arrasta, aí fica a mancha de sangue. Tem uma mancha específica também para o arrastamento do corpo. É, se tinha algum objeto ali, foi movido, né, mexido, o sangue também fica ali marcado, né? Por exemplo, uma pessoa foi morta em cima de um tapete enrolada, depois fica aquele quadrado, né, de sangue. Então, tudo isso aí dá para saber, né, com o sangue. A ordem cronológica, né, em que ordem aconteceu os ferimentos, né, porque o sangue ele faz um desenho, né, ele é como se fosse uma tinta, né? Então ele faz um desenho da cena do crime, há quanto tempo, né, o crime foi cometido. Se tem sangue muito velho, muito seco, já se sabe que o crime foi cometido há bastante tempo, né? Se o sangue está fresco, tá úmido ainda, dá... Quando se tem sangue fresco e sangue velho no local. Isso. Dois tipos de sangue diferentes também, né, pode acontecer. Por exemplo, o sangue da vítima e o sangue do agressor também pode, né? Então, tudo isso aí ajuda, né, a entender uma cena de um crime. Se a morte foi imediata ou não, né? Se a pessoa sangrou logo que morreu, ou se ficou sangrando e depois morreu, também dá para saber isso daí, né? Até pela composição do sangue, dá para saber, né, que momento foi o óbito, né? Então é possível, né, dizer se houve deslocamento, né, do cadáver, se a vítima caminhou após o ferimento, por onde ela andou, a posição, né, que ela estava, se ela praticou atos, né, antes ou após os ferimentos. Pode determinar também os atos do criminoso, bem como se ele estava ferido.
e através delas pode-se determinar a altura, o ângulo em que a violência, né, atingiu. Por exemplo, tiros de arma de fogo, né, tem o salpico, né, do sangue, por exemplo, na parede, no chão, tem um desenho específico, né? Então o perito ele bate o olho, ele já sabe logo, aqui foi um tiro, foi uma arma de fogo. Ô, professor, não é isso que eu pensei, que eu ia perguntar lá para segunda-feira Hum. é que estava muito maior. Você está perguntando se a pessoa foi ferida, se o sangue vai muito longe? Não, eu digo assim, Tem. Assim, isso aí depende, né, da velocidade com que a gota está se movendo, né? Mas como é uma coisa líquida, né, não tem como não. E também o sangue ele é denso, não tem como ir muito longe não. Alguns metros, né? Alguns metros ele consegue ir, mas distâncias absurdamente grandes não consegue não. Eu acho que, sei lá, acho que no máximo uma faixa de uns 30 metros, 50 metros por aí. É o máximo que o sangue pode alcançar. eu Antes acho de que isso depende muito É o que eu falei, né? Depende da velocidade, né? A velocidade que o sangue foi jogado vai determinar a distância que ele alcança ou não. É uma coisa puramente física, né? Se, por exemplo, se for um tiro, o tiro vai gerar uns salpicozinhos de sangue, mas eles não vão alcançar muito longe, né? Agora, por exemplo, se for uma faca, né? A faca ela libera muito mais sangue de uma vez. Então, se for uma facada, né? Dependendo do movimento que a pessoa puxar na faca, ela pode jogar sangue, né? Na parte de trás. Mas realmente, para ser uma distância muito longa, é difícil. Antes de qualquer interpretação, né, de um vestígio, é necessário saber a sua natureza. Por isso, a identificação do sangue é o primeiro e mais importante passo, né, no exame de uma mancha suspeita. Então, tem que saber de quem é aquele sangue, né? E os peritos eles estão preocupados com isso. Não adianta você, botar uma plaquinha ali perto, com um número, tamanho e tirar foto. Sim, mas de quem é aquele sangue, né? Aquele sangue pode ser um sangue animal, é tanto que os peritos eles andam com um testezinho rápido para saber se o sangue é humano também. Já pensou, sei lá, um crime foi cometido no frigorífico, cheio de carne, cheio de sangue ali animal. Como é que eu vou saber quem é sangue da vítima e quem é de animal? Então os peritos eles testam também, né? Eu tava vendo um episódio que o cara ele foi morto e aí os peritos foram dentro do frigorífico, né? Uma câmara fria, congelada, investigar. E aí eles viram lá uma mancha bem grande. O perito disse assim, isso aqui é humano, né? Aí ele passou assim a hastezinha, colocou lá no teste e acusou que era humano. Então assim, parecia, né? Se fosse uma pessoa que não tem esse olhar, né, do perito, ia pensar que era sangue animal. Mas quando ele fez o teste, né, detectou que era sangue humano. Então tem que saber se o sangue é humano e se o sangue e de quem é aquele sangue, né? Manchas latentes, né, ocultas de sangue. Quando se limpa uma mancha de sangue, comumente não se consegue excluir todos os vestígios, mas a olho nu a mancha pode parecer ter desaparecido, né? Então você, sei lá, você é um criminoso, né, lava uma mancha de sangue. Eu só me lembro aqui de Verdades Secretas, né? Se alguém assistiu lá, Índio, né, lavando o sangue daquele cara lá que ela matou. Oi, não, tipo assim, mesmo que a pessoa faça porque o sangue ele consegue entrar em várias frestas, né? Em vários, por exemplo, se é num piso. Se é num piso, você pode lavar, mas ali como é no rejunte, né? O sangue vai entrar e ficar ali dentro. E ele absorve o sangue, né? Então, madeira também absorve.
Então, assim, para você conseguir eliminar é muito difícil. Ele fica realmente ali no ambiente, mesmo que escondido. E os peritos vão achar justamente com o luminol. Não, e mesmo assim, Mesmo assim, se conseguir eliminar com algum produto milagroso, eles vão saber. Depende, né? Se a pessoa conseguiu realmente eliminar assim 100%, for uma pessoa que entende mesmo, né, da área, aí não vai achar não, né? Mas se ele deixar ali 0,1%, né, eles vão achar. Então, nesses casos, com a ajuda da luz forense, né, essas manchas elas podem ser observadas e podem indicar, né, a tentativa de ocultar provas de um crime, né? Cometer um crime, matar alguém é um crime, mas ocultar, né, as provas desse crime já é outro crime, né? Então, isso aí eles chamam de... Como é que eles chamam isso aí quando uma pessoa ela tem agravante, né? Isso é um agravante. Então, se uma pessoa cometeu o crime e ela mexer na cena para tentar esconder as provas, já é outro crime. ô, professor, Se for planejado, já você aumenta mais outra ainda. caixinha vai ser interessante. Pode Mas, falar. sabe, uma mancha de sangue Não. A não ser que misturou, né? O sangue de duas pessoas. Se misturou, aí ela vai ter os dois DNAs, né? Mas o normal é ter só um. Por isso que o perito ele tem que saber de quem é aquele sangue, porque, por exemplo, de acordo com o desenho, ele pode achar, né? Ele pode achar dois DNAs diferentes, o DNA da vítima, do agressor, de várias vítimas. Por exemplo, vamos supor que quatro pessoas foram mortas num ambiente pequeno, ambas sangraram naquele ambiente. O sangue vai se misturar e não vai saber realmente o desenho de quem é sangue de um e de outro, né? O perito vai coletar como o conjunto das vítimas, né? Com o aperfeiçoamento, né, das técnicas forenses, as manchas suspeitas de conter sangue mesmo após lavadas são detectadas com reveladores químicos. O luminol, né, reage diretamente com o grupo M da hemoglobina após reação oxidativa, produzindo luminescência, que pode ser vista a olho nu em ambientes escuros, né? Então, o que o luminol ele faz? Ele vai reagir, né? Primeiro, o nosso sangue é um tecido líquido, né? Ele é formado pelo plasma e por algumas células, né? As hemácias, leucócitos e plaquetas. O que o luminol ele faz? Ele reage com a hemácia, né? Dentro da hemácia tem uma substância que é o M, o núcleo M. Nesse núcleo M ele tem um átomo de ferro. Então o luminol ele reage com o ferro que tem no sangue. Por isso que o luminol também reage com superfícies metálicas de ferro, né? Então o perito ele não passa luminol em superfícies de ferro, porque se ele passar o luminol vai reagir também. Então não é só com o sangue do humano não, né? Ele reage também com o ferro, né? E também como é que chama aquele outro? Peraí, meu Deus, como é o nome? Mas que vai aparecer aqui, que é aquela substância que é usada para limpar as coisas. É alvejante, né? Ele também reage com alvejante. Então, se alguém limpar a cena do crime com alvejante, ele vai também atrapalhar a ação do luminol, né? Porque o alvejante também reage com o luminol. Então, o luminol é considerado um teste de altíssima sensibilidade, sendo capaz de revelar manchas mesmo após anos de ocorrência do crime, né? Então, o luminol, assim, ele é perfeito, né? É, o, é igual o pincel e o pó preto na maleta do perito, é sagrado ter o luminol. O perito só vai para toda a cena do crime com o luminolzinho ali guardado, né? Pronto para ser usado. Então, ele é um composto orgânico. O luminol é um composto orgânico cuja fórmula molecular é C8H7N3O2, né? Então veja que ele é uma substância orgânica, né? Porque ele tem carbono, né, na sua composição, né? O carbono ele é o átomo mais comum nos seres vivos, por isso que ele é uma molécula orgânica também. Ele é usado, né, misturado ao peróxido de hidrogênio, né, que é a oxigenada. Então, ele é usado junto com ele para ele começar a reagir. Só que essa reação ela é muito lenta e ela tem que ter o ferro para ela acontecer de forma mais rápida. Então, quando misturados, reagem emitindo uma luz de coloração azul, né? Então, o perito ele tem que estar num ambiente fechado, escuro, né? Por isso que o perito eles fecham as janelas de um ambiente, né? E colocam só e ficam só com uma lanterna, né? Eles não, o luminol não dá para ver se for um ambiente muito claro,
No entanto, a reação é muito lenta, não é possível observar apenas misturando os dois, né? Então, você não consegue ver ele acendendo misturado com água oxigenada, né? Ele tem que estar em contato com o ferro para poder reagir. E daí, por isso que ele reage quando se coloca no sangue. Então, aqui a gente está vendo, né, a fórmula molecular, né, a estrutura molecular do luminol, né? Veja que ele tem anéis, né, aqui na sua estrutura. Ele tem muito carbono, né? Ele tem 8 carbonos, tem hidrogênio, tem oxigênio, tem nitrogênio também. Ele pertence, né, ao grupo das hidrazidas de acilo e é encontrado na forma de cristal. Tá? Então, essa é só a parte química dele. Então, veja, por exemplo, aqui nessa figura, o que aconteceu aí? Isso aí, gente, tinha sangue aí, né, nesse piso, né? E aí uma pessoa lavou esse piso, limpou ele. Só que quando os peritos foram lá, eles borrifaram, né, o luminol, reagiu às arestazinhas, né? O meio ali um piso e outro, entre uma cerâmica e outra, né, reagiu, ficou azul, mostrando que o sangue entrou ali para aquela região e ficou ali latente. Então, olhando, você não via nada. Mas quando você borrifava, o luminol reagia, né, e você conseguia ver essa coloração azulada, né? Então, a pessoa aí não conseguiu limpar, né? Então, em contato com o sangue, o ferro da hemoglobina atua como catalisador e acelera essa reação. Ela demora em torno de 5 segundos, né, para começar a mostrar a luz azul. Por isso, quando a solução de luminol é borrifada em algum local, observa-se uma quimioluminescência, né? Então, esse é o nome do fenômeno que o luminol faz, né? É quimioluminescência, né? Não tem a bioiluminescência, né? Que são insetos que liberam luz, algumas coisas liberam luz, pronto. A quimioluminescência são isso, né? São substâncias que conseguem emitir essa luz. Então, é exatamente o que ocorre na reação de oxidação entre o luminol e o peróxido de hidrogênio. É muito utilizado em perícias criminais para identificar, né, o sangue no local do crime. Agora eu pergunto a vocês o seguinte: será que eu posso já chegar borrifando luminol em todo canto? E aí, o que vocês acham? Eu posso borrifar o luminol para achar o sangue e depois eu posso coletar esse sangue para levar para fazer o DNA? E aí? Vocês acham que dá certo isso? Não, Não, porque a Todo mundo composição. não. Isso, exatamente. Né? O luminol, ele pode não, ele reage com o sangue e ele atrapalha o sangue. Então, o sangue fica inviável para fazer DNA. Então, se o perito ele passar o luminol, ele perde aquele sangue. Então, na verdade, o luminol é só para o perito ver onde o sangue está escondido. Mas o sangue que reage com o luminol, ele não é útil para fazer o DNA. Ele é perdido. Isso. Agora, assim, se o perito não vê onde o sangue está, ele vai jogar o luminol e ele vai perder, entendeu? A não ser que depois ele tente procurar em outros locais escondidos também. Por exemplo, se fosse eu naquele caso, eu levaria o piso todinho, né? Quebraria o piso e levava para tentar achar DNA viável, né? DNA tem muito isso, é a viabilidade. Se qualquer coisinha destrói o DNA, então se você não tomar cuidado, você perde. Tem que ter a ordem certa, por exemplo, tem que primeiro marcar, depois fotografar. O perito não pode fazer em ordem diferente, né? Coletar, por exemplo, o sangue, tem que tirar foto, aí depois coleta uma amostra, aí depois é que pode passar o luminol para procurar em algum canto que ele esteja escondido. Mesmo que o local e outros itens tenham sido lavados antes, as fibras do tecido absorvem parte do composto de ferro e aí o local é iluminado, né, pelo uso do luminol, né? Então, mesmo se você lavar, pronto, nessa figura aqui anterior mostra, né? Ó, aí tinha um piso, né, um carpete, eu acho que o nome desse é carpete. E veja que nessa primeira figura, né, ele estava sem o luminol. E aí na segunda, os peritos passaram, né, o luminol, escureceram a sala e mostrou que tinha realmente sangue ali, né? Então, isso aí pode acontecer. Vamos supor que a pessoa cometeu um crime muito violento, tirou muito sangue, ela lavou tudo, os peritos chegam, fecham tudo, borrifam e aí eles acham sangue espalhado por todo canto.
Eu acho que já mostrou uma banheira aqui, não foi? Tem uma banheira também, que dava pra ver. Ó, essa aqui no caso, aí, ó, a pessoa limpou, mas ainda ficou, tá vendo? No sofá e no piso. Então, provavelmente essa vítima ela foi arrastada, né? E aí, onde ela passou, ela saiu deixando sangue. A pessoa lavou, mas ainda ficou, né, o sangue conservado nesses tecidos. Pronto, aí é numa banheira, ó, tá vendo? Provavelmente também os peritos não viram nada aí. Quando borrifaram, acharam nessa quantidade aí de sangue escondida, né, entre aspas, nessa banheira. Então, com o local escuro é possível ver os pontos azuis, né, que indicam que ali tinha sangue. Qual o mecanismo, né, que o luminol ele faz? Qual o mecanismo dessa reação química, né, como é que ele acontece? Então, o luminol, né, ele já vem misturado, ele já é misturado, né, com a água oxigenada, né, que é o H2O2. E aí, quando ele entra em contato com o sangue, que aí no sangue vai ter o quê? O ferro, né? O ferro 3+, que é o ferro que é encontrado na hemoglobina dentro das nossas hemácias, né? Lembra que a gente foi lá no laboratório e a gente viu aquelas bolinhas, né? Aquela lâmina de sangue que tinha aquelas bolinhas. Pronto, aquelas bolinhas são as hemácias, né? São células do sangue. As hemácias são vermelhas justamente pelo fato delas terem ferro, né? Por isso que o sangue é vermelho, é por causa do ferro. E aí, né, vai ocorrer, né, essa reação e essa reação química, ela vai produzir a emissão de luz, né? Ela vai emitir luz e essa reação ela é catalisada, ou seja, ela é acelerada, ela é feita pelo ferro presente na hemoglobina. Então, o luminol está lá guardado. Quando ele entra em contato com o ferro do sangue, ele gera essa quimiluminescência, né? Ele emite essa luz, ajudando aí o perito, né, a localizar onde o sangue está. Então, esse é o mecanismo, né, de funcionamento do luminol. Então, ele é borrifado no local somente depois que outros peritos já analisaram outras opções, pois ele pode, é o que eu falei, ó, destruir evidências. Então, você não pode chegar, eu vi sem aqui, você borrifar o luminol todinho aqui. Não pode. E outra coisa, se você já está vendo sangue, você não vai borrifar o luminol nele. Você vai coletar ele, você já está vendo ele. O luminol é para caso você não veja o sangue. Você não está vendo o sangue está oculto, né? Está latente. Aí você vai lá e borrifa o luminol. Não é só o sangue que faz o luminol brilhar, mas outros compostos, como por exemplo, a água sanitária, né? O que eu falei, o alvejante faz também o luminol brilhar, né? Tanto que, por exemplo, uma vez eu estava assistindo um episódio, né, que foi assim, tinha um assassino que ele sabia disso, então ele lavava todas as cenas dele com água sanitária. Quando os peritos chegavam, eles borrifavam, tava tudo azul, mas não tinha sangue. Era porque ele lavou com alvejante, né? Tinha um criminoso que toda cena de crime ele lavava com alvejante e ele deixava o pote, né, de alvejante, ele deixava escondido em algum local. Então os peritos começaram a ver que era um assassino em série, né? E toda cena de crime dele, os peritos achavam nessa essa assinatura, né, entre aspas, dele, que era o tambor, né, de alvejante que ele deixava. O luminol não pode ser borrifado em superfícies metálicas também, né? Por quê? Porque superfícies metálicas têm ferro e o ferro também reage. Aliás, o ferro reage, né, com o luminol, então não vai adiantar porque ele vai acender também, né? Então, primeiro, o luminol vai ser usado para sangue oculto, né? Quando ele é usado, ele destrói o DNA, então não pode ser usado antes de se coletar o DNA. Ele serve para o perito achar esse sangue escondido e também não pode ser usado em alvejante ou superfícies de ferro, né? Porque ele dá um resultado, digamos assim, falso, né? Pronto, e já terminamos, né? Foi muito rápido. Alguém tem alguma pergunta, né? Algum comentário sobre o tema de hoje?